Olá, sou a Sofia Reis, do nono A, e hoje eu vim explicar sobre a relação entre conjuntos do capítulo 2, página 45. Vou até usar a luzinha. Começando com o símbolo de não pertence, quando queremos dizer que um número não pertence a tal conjunto, nós utilizamos esse símbolo. Como, por exemplo, o número 9, ele não pertence ao conjunto A. Porque se a gente ver aqui, o conjunto A vai até o 7, não tem o 9, então ele não pertence ao conjunto A. Agora, o caso é, se eu quiser falar que tal número pertence a tal conjunto, eu posso utilizar esse símbolo aqui, o 8, pertence ao conjunto C, né? Porque o conjunto C tem o número 8 nele. Assim como também pode dizer que o número 7 pertence ao conjunto A, né? Porque, ó, esses dois símbolos que eu falei até agora, eles são para elemento específico, mas agora se eu quiser falar do conjunto, eu utilizo esse símbolo e um outro que eu vou mostrar depois, que esse aqui significa estar contido. Então, como por exemplo, se eu quiser falar que todos os elementos do B pertencem, eles também estão contidos no conjunto do A, eu posso representar com B, esse símbolo, e A. Ou seja, o B está contido em A, porque aqui nós temos 2, 4 e 6, e aqui também temos 2, 4 e 6. Agora, se eu quisesse falar que um conjunto não está contido em outro conjunto, eu posso utilizar esse símbolo aqui, que, como por exemplo, eu posso dizer que o C não está contido no conjunto A, né? Porque nós podemos ver que o C é 8 e 9 e o A só termina até o 7, então ele não está contido, ou seja, ele não está no conjunto do A. Assim como eu também posso dizer que o conjunto A não está contido no B. Mas por que, sendo que na outra eu tinha falado que o B está contido no A? Porque se fosse ao contrário, o B, ele tem os números aqui no A, né? Mas o A não tem todos os números do B. Então, eu não posso falar que o conjunto A está contido no B. Então, ó, A não está contido no B. Por exemplo, a união, ela junta todos os elementos de dois conjuntos, como, por exemplo, A união com C. Eu escreveria aqui, ó. Eu escreveria todos os elementos do conjunto A e também junto com o do C, que é 8 e 9. Agora, a intersecção, diferente da união, que junta todos os elementos, a intersecção só quer saber dos números em comum, dos elementos em comum que os dois conjuntos têm. Então, se eu dissesse que A intersecção com B, eu estaria falando só do 2, 4 e 6, que são os únicos elementos que os dois conjuntos têm em comum, né? 2, 4 e 6. Só que a partir da intersecção também, nós também podemos dar início ao conjunto vazio. Que o que ele é? É quando os dois conjuntos não têm elementos em comum. Então, se eu dissesse que A intersecção com C, daria conjunto vazio. Porque o A não tem os mesmos elementos do C e o C também não tem nenhum elemento que tem no A. Então, daria conjunto vazio, já que eles não têm elemento em comum. Agora eu vim com outros exemplos, né, de elementos do conjunto A, B e C, para falar de tudo que a gente já viu aqui. Então, 2 pertence ou não pertence? Quando estamos falando de elementos, né, a gente usa esses dois símbolos. Então, 2 pertence a B? 2 tem no conjunto B. Então, a gente pode falar que o 2 pertence ao conjunto B. Mas agora, 12 pertence ou não pertence a A? O A não tem o número 12. Então, então, a gente vai falar que 12 não pertence ao conjunto A. Mas agora, se eu estou falando de conjuntos, eu uso esses dois símbolos. Então, se eu dissesse que
B está contido no A, o B não está contido no A, né? Mas como os elementos do B têm nos elementos do A, eu posso dizer que o B está contido no conjunto A. Mas agora, se eu tivesse a união intersecção B união com C, eu iria vou juntar, né, todos os elementos desses dois conjuntos. Então, 1, 2, 10 e 12. Agora, B intersecção com A, eu falaria só os elementos comuns, que os dois elementos em comum que o conjunto A tem com o B é somente o 1 e o 2. Então, 1 e 2. Agora, se estivesse pedindo a intersecção com C, mas eles não têm nenhum elemento em comum. O A não tem nem 10 e nem 12, e o C não tem nenhum elemento do A, né? Então, teria conjunto vazio, porque eles não têm elementos em comum. Bom, então foi isso. Espero que tenha dado pra entender. E até o próximo capítulo.